Vem comigo agora nessa orientação que eu quero te dar. Bem, meus amados irmãos, amigos que me ouvem, não importa se tu é crente, católico, espírita, budista, xiita, mórmon, testemunho de Jeová, se tu é de Igreja Universal, Igreja Adventista, Igreja CCB, Cristão do Brasil, Igreja da Graça, Igreja Universal e por aí vai. O importante é que você tem que conhecer a verdade e estar na verdade. Tudo isso é vã. A tua religião, a tua igreja, o teu conceito, o teu esforço, a tua vida religiosa é vã. Se tu não estiver na verdade, firmado nela, andando por ela e sendo conduzido por ela, que é Cristo. Cristo. A verdade de Deus. Essa verdade que liberta, viu? Essa verdade que eu, como igreja, membro do corpo de Cristo, luz desse mundo, tenho que pregar a você e a todos que estiverem ao meu alcance. Eu, como membro da igreja de Deus, a que vai para o céu, eu tenho que pregar essa verdade. E é isso que eu estou fazendo aqui. Anunciando, pregando e levando o conhecimento da verdade para você. Então, meus amados irmãos e amigos, se você fizer uma pesquisa, existem diversas religiões. E essas religiões, elas trazem conceitos doutrinários, verdades que dizem que é de Deus, que são relativas dos homens, instrução, princípios, que levam as pessoas a viverem como se fosse o caminho para Deus. E todas essas religiões que pregam essas doutrinas, esses princípios e conceitos, são fundadas por homens. As doutrinas que são pregadas dentro dessas religiões, dessas instituições, são formuladas, estabelecidas por homens. Vamos lá. Muitos homens foram famosos, tiveram muitas influências entre a humanidade, criaram seus grupos de discípulos, arrastaram milhões e milhares de pessoas, surgiu nesse mundo. Muitos depois de Cristo e antes de Cristo. Dentro dos homens que surgiram e formularam doutrina religiosa, apareceu Buda, Siddhartha Gautama, que instituiu o conceito da doutrina budista. Muhammad Ali, Maomé, aquele que estabeleceu as ideias, não é, do islamismo. Denisade Leon Hippolyte, Allan Kardec, que formulou a doutrina espírita. Aí a gente tem outros que surgiram também aí há pouco tempo, no século XIX, XVIII. Charles Taze Russell, que fundou e formulou este grupo dos Testemunhos de Jeová. A doutrina formulada aqui é pregada pela Sociedade Torre de Vigia. Surgiu também Joseph Smith, que formulou a doutrina que é pregada pelos mormons. Surgiu também muitos papas e imperadores, como Constantinos, no século III, e outros, que criaram a mentira em nome de Deus, de casa de Deus, igreja. Criaram a religião cristianismo, não é que o cristianismo é uma religião pagã, tem nada a ver com Cristo. Através dos papas, dos imperadores, criaram muitos conceitos de Deus maldito. E vários homens, dentre as milhares de religiões, formularam vários conceitos de Deus. Agora, o que eu quero convidar você a analisar comigo é: nem Buda, nem Maomé,
nem Confúcio, né? O fundador do confucionismo. Nenhum desses homens que formularam ideias e doutrinas e criaram um grande número de seguidores tinham, e os que existem hoje não têm, a autoridade, o poder para falar, determinar e mostrar o homem o que Jesus falou, determinou e mostrou. Nenhum desses homens que foram tidos como exemplo, onde seus discípulos seguiram e pregaram e ainda pregam, os ensinamentos deles tinham, nem têm a autoridade de dizer o que Jesus disse. Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Nenhum desses homens que existiram, que formularam doutrina, que criaram esperança em grupos que seguiam a ideia desses homens, tinham a autoridade de dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nenhum desses homens tinham e nem tem a autoridade para dizer o que Jesus disse: eu voltarei para buscar vocês. Ora, Buda não vai voltar para buscar ninguém. Maomé não vai voltar para buscar ninguém. Allan Kardec não vai voltar para buscar ninguém, porque eles não podem sair de onde eles estão. Jesus, ele deu esperança aos seus discípulos. Esperança verdadeira. Bem-aventurados os que creem na palavra de Cristo. Os que estão crendo em Buda, em Maomé, em Siddhartha Gautama, em Allan Kardec, Joseph Smith, Charles Tasso Russo, os que estão crendo e seguindo a doutrina desses formuladores de conceitos de Deus estão perdidos numa esperança que vão se decepcionar. Mas aqueles que estão crendo em Jesus e na palavra de Cristo não vão se decepcionar. Nenhum homem na face da terra que existiu ou que venha a existir tinha e nem tem autoridade para dizer: creiam em mim. Venham a mim para descanso na alma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem Buda, nem Allan Kardec, nem Maomé, nem Charles Tasso Russo, nem nenhum líder religioso que levantou doutrina e criou uma multidão de milhares de discípulos na esperança maldita. Nenhum desses líderes tinha e nem tem autoridade. Os que estiverem vivos, de grupos que estão formulando doutrina, não têm autoridade para dizer o que Jesus disse. Jesus não foi um profeta qualquer que surgiu como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Jesus não foi um patriarca como Abraão, Isaac e Jacó. Jesus não é um anjo como Miguel, Gabriel. Jesus não foi um pregador como os apóstolos, Paulo, Pedro e João. Jesus é muito mais do que qualquer anjo, do que qualquer homem, do que qualquer profeta. Jesus, ele é Deus, é a esperança da humanidade. É aquele que pode, porque a sua palavra tem poder. Ele é poderoso para cumprir o que ele fala. Por isso que ele diz: quem crê nele tem a vida eterna, porque ele pode dar a vida eterna. Por isso que ele diz: quem crê nele não entrará em condenação, porque ele é quem pode livrar o homem da condenação. Por isso que a Bíblia ensina que nele nossos pecados são remidos, porque ele é quem pode nos justificar, ele é quem pode nos
livrar da dívida do pecado diante de Deus o Pai. Jesus, porque Ele é quem tem o poder para operar na vida do ser humano. Não é uma criatura, nem anjo, nem homem e nem coisa alguma. É o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, este verbo que era Deus e se fez carne e habitou entre nós, para que por meio dele nós tenhamos a oportunidade de salvação. A bênção de Deus é por meio de Jesus. Não é por meio de nenhuma igreja, nenhum ritual religioso, nenhum sacrifício, pacto, voto dentro de religião. Não é por meio de nenhuma devoção à doutrina de nenhum líder. É por meio de Cristo. De Cristo, quem nele crê, só Jesus é quem tinha e tem o poder. Ele tinha, ele tem e sempre terá, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Buda, Maomé, Allan Kardec, Joseph Smith, qualquer líder espiritual, qualquer homem glorioso que apareceu no mundo, que teve uma grande fama, ele morreu e a fama dele foi com ele e ele não é mais. Ele foi e não é. Jesus não. Jesus foi, é e sempre será o mesmo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Só Jesus tinha o poder de dizer o que ele disse. Homem nenhum jamais poderia abrir a boca para dizer: quem crê em mim? Jesus não veio trazer um ensino para você seguir a ele, para você praticar e ser salvo. Ele veio como Salvador. É ele que salva. Eu tenho que crer nele, me entregar a ele e deixar ele me conduzir, me justificar, me levar ao Pai. Eu tenho que escolher ir a Ele, seguir a Ele, crer nele, me entregar a Ele, esperar nele, confiar nele e clamar a Ele. Aleluia! Jesus, Jesus, o único nome sobre todos os nomes debaixo do céu. Nenhum nome é superior ao nome de Jesus Cristo. Não é Jeová, não é Allan Kardec, não é pastor, nem papa, nem padre, não é nome de homem, de anjo, é o nome de Jesus. Não é Maria que o homem tem que clamar para encontrar salvação. Não é o nome de Maria que o homem tem que clamar para encontrar a mediação com Deus, para ter o perdão perdoado, para ter o perdão do pecado cancelado. Não é por Maria que o homem encontra a graça de Deus. A graça de Deus não é Maria. A paz de Deus não é Maria. A paz de Deus é Jesus. Jesus, a graça de Deus, o caminho para Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, o livramento de Deus, a promessa de Deus, a vida eterna com Deus. É Jesus, Jesus. Jesus não é nenhuma vida de igreja, não é nenhum ritual de sacrifício religioso, não é nenhum ritual de cerimonial religioso, não é guardando isso, está ali ou aqui, é estar em Cristo, crendo, guardando e esperando, sendo conduzido pela palavra dele. Ninguém na face da terra, nenhum homem poderia dizer o que Jesus disse. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é quem ressuscita. Jesus é quem dá vida ao homem com Deus. O homem que está perdido, morto, afastado, julgado e condenado. É Jesus quem reconcilia, quem justifica e quem torna a vida com Deus. Do homem pecador, só Jesus Cristo é quem tem esse poder. Ele não é um símbolo religioso. Ele não é uma religião. Ele não é um conjunto de doutrina, de igreja ou de religião para o homem seguir. Ele é Deus verdadeiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é a vida eterna. Ele é o perdão, a misericórdia e a graça. Ele é a nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Jesus não veio ensinar ninguém o caminho da salvação. Ele veio salvar e buscar o pecador perdido e condenado. Ele disse isso. Lucas 19:10. Eu vim salvar e buscar. Quem crê em mim não será condenado. Eu pergunto a você, quem entre os homens ou nenhum anjo tinha e nem tem autoridade para dizer estas palavras que Jesus disse? Porque a palavra dele é poderosa. Ele fala e ele é fiel e poderoso para cumprir o que ele fala. Porque falar todo mundo pode falar. Agora cumprir é o porém. Eu posso dizer que vou criar isso e aquilo outro. Será que eu posso criar? Eu posso dizer que vou curar e ressuscitar fulano e ciclano. Será que eu posso
curar e ressuscitar. Eu posso dizer que vou fazer isso e aquilo outro. Será que eu posso fazer isso e aquilo outro? Será que eu tenho esse poder, essa autoridade para vencer as circunstâncias, para vencer o tempo, para vencer o espaço, para vencer a dificuldade? Porque Jesus pode operar o que ele quer, porque ele é Deus soberano, ele é onipotente. Ele não está limitado ao tempo, ao espaço, nem a circunstância alguma. Ele não precisa de nada para fazer alguma coisa. É com o poder da sua palavra. Ele fala e tudo obedece. Ele fala e tudo se faz. Ele determina e está determinado. Quem pode voltar atrás o que ele determina? Porque Jesus é Deus. Só Deus tem essa autoridade. Ele é Deus. Jesus não é nenhum mestre, nenhum popstar, nenhum líder religioso. Ele é Deus Salvador. E fora dele não há outro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, irmão em Cristo, na fé, que está sendo aí confundido com outros ensinos. Meu amigo e minha amiga que sempre escutam meus vídeos de instrução na palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam ter a consciência, o entendimento, o conhecimento de verdadeiramente quem é Jesus e estar firmado nele e nele não se mover nem para a direita nem para a esquerda. Estar firmado em Cristo, aconteça o que acontecer, sabendo que ele é poderoso para cumprir toda a promessa que é feita por ele, que está aqui na palavra dele. Eu ando nessa fé. Não é na fé dentro de trabalho de igreja, dentro de ritual de igreja, dentro de pacto, de volta, de campanha, de subir monte, de fazer vigília, de fazer culto disso, culto de vitória. A minha fé está em Cristo, na palavra dele. É a vida que eu vivo é pela palavra. Eu sou praticante da palavra. Eu sou crente da palavra. Eu sou discípulo de Cristo da palavra. Eu não sou nenhum crente de igreja de religião. Praticante de obra de igreja de religião. Devotando e consagrando minha vida a nenhuma instituição religiosa, como centro da minha fé, como vida com Deus. A minha vida com Deus é em Cristo, na palavra de Cristo, aonde eu busco santificar a minha vida, não é em trabalho, nem em vida religiosa, é na palavra, me firmando nela, me fortalecendo na confiança dela, pregando ela, esperando nela, combatendo o bom combate da fé, diante das investidas de Satanás, querendo me tirar dela, da palavra. Porque o diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja evangélica, espírita, católica. O diabo ele está trabalhando para tirar você, ou se não já tirou, do conhecimento, do entendimento, da direção, da fé e da esperança que a palavra nos revela e nos traz. Cristo não é igreja de vida religiosa, de igreja. Então, Jesus é importante para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa esperança, para o nosso futuro, para a nossa situação. Você tem que entender a importância de Cristo, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu ler alguns textos aqui para encerrar esse momento maravilhoso, glorioso, de instrução da palavra de Deus, que alimenta e nos fortalece na vida de fé em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, a vitória não é pela campanha de vitória dentro de igreja. A vitória não é pela marcha da vitória. Não é por subir monte e levar a oração para o homem levar para Deus que é mais perto. A vitória que Deus nos dá é por meio de Jesus. E sem Jesus, você pode fazer campanha, pode fazer pacto de 7 semanas, 20 semanas, pode subir monte, pode estar praticando, sendo devoto, sacrifício de religião, de igreja, pode estar vivendo o que viver. Não tem vitória por outros meios, caminhos, métodos. Jesus é o meio, é o canal da graça, da bênção, da vitória de Deus. A vitória de Deus é para quem está em Cristo, porque Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra e eu creio nisso. Por isso que eu não vivo esses movimentos, esses ventos de doutrina
de campanha, de pacto, de voto, para alcançar vitória, para alcançar isso, para ter... Não, não, não. Isso é paganismo. Olha a importância de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é nas minhas obras, não é na igreja, não é nos meus trabalhos religiosos, não é nas minhas devoções, é em Cristo. Eu já sou abençoado em Cristo, por Cristo. Não é dentro de nenhum trabalho de igreja, não é através de culto da bênção. Meus irmãos, vocês têm que voltar-se para a palavra. Vocês têm que ser instruídos e ensinados na palavra. O que vocês estão aprendendo e vivendo dentro de muitas igrejas? No que vocês estão sendo instruídos e formados nos ensinamentos de muitos homens que estão por aí? Não estão ensinando a vocês de Cristo. Jesus disse, aprendei de mim. Não é de doutrina de homens, de igreja, de nenhum mestre religioso. Aprender de Cristo. Jesus disse, sigam a mim. Não é seguir igreja, nem doutrina, nem religião alguma. Jesus disse, eu sou o caminho, a luz. Creiam e guardem as minhas palavras. Jesus não mandou guardar a doutrina de igreja. Vocês têm que conhecer Jesus. Vocês têm que conhecer a verdade. Vocês têm que ter o entendimento de Cristo. A verdade de Deus que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente dentro da religião preso, escravo, no domínio dos homens, sendo negócio de religião, de instituição, de sistema, impérios religiosos. Sabe por quê? Porque não conheceram a verdade. Estão presos na mentira. Olha a importância de você conhecer a Jesus. Olha a importância de você ter o entendimento de Cristo, o que ele representa. A maioria dos religiosos diz, eu creio em Jesus, tenho fé em Jesus, eu vivo para Jesus. É mentira. Vai ver qual é o conceito de fé dele. O entendimento de fé dele. Vai ver qual é a prática de fé dele. A direção de fé que ele vive. Vai ver onde ele está firmando a sua vida com Deus. Não é em Jesus, irmão. É dentro da religião. É através dos rituais, dos cerimoniais, dos sacrifícios religiosos, das devoções religiosas, da vida religiosa dentro da instituição, do lugar que dizem que ali é o lugar que ele pode servir a Deus, está em Deus. Vocês têm que conhecer a verdade e ser liberto e sair do engano que estão seguindo como verdade de Deus. Engano formulado por homens, inspirado por Satanás, que formularam doutrinas, são de demônios, que levam o povo a se perder de Deus, a ser privado da graça. Deixa eu fazer uma leitura aqui para você. Efésios, capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Eita Deus, é tremendo, viu? Como é bom, eu fico feliz por ter conhecido a verdade. Não fico preso dentro de nenhuma religião, de nenhum conceito. Não fico na dúvida, na incerteza, por nenhum falso profeta que cria doutrina, que traz ventos de doutrina, que leva revelação e visão de Deus. Eu não me deixo levar, eu não sou simples, eu sou prudente, porque hoje eu sou conduzido pela palavra. Não é pelo que os homens de Deus dizem, é pelo que Deus fala na sua palavra. É pelo que os homens que pregam a palavra de Deus falam. Eu não me deixo levar, homem de Deus, homem de Deus. Eu sou guiado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, na palavra dele. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou
juntamente com ele nos fez assentar nos lugares, não é aqui na terra não, viu? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha a importância de Cristo. Eu que estava morto, perdido e condenado, distante de Deus, em Cristo, por Cristo, estou já assentado nos lugares celestiais. Estou em comunhão com o Pai. Estou na promessa do Pai. Sou filho, herdeiros da promessa por Cristo. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque é a graça de Deus que me salva. Jesus, não é a minha obra que me salva. Não é a igreja que me salva. É a graça de Deus. Por meio da fé que eu tenho, a minha atitude de me voltar a Cristo, de me converter a Cristo. Isso é a fé que me leva a receber a graça de Deus, a salvação em Cristo. Olha a importância de Cristo, irmão. Tem gente aí que acha que é salvo. Eu creio em Jesus. Mas se você não estiver na igreja, você não é salvo. Não, eu creio em Jesus. Mas se você não for batizado dentro de um ministério, uma igreja evangélica ou qualquer outra, você não é salvo, você não é de Deus. Se você não der ceia, não tomar ceia, não viver os rituais, a formalidade dentro de igreja, você não é salvo. Não, eu creio em Jesus, mas se você não é o dízimo, você não é salvo. Não, eu creio em Jesus, mas se você não estiver nessa igreja, que o povo verdadeiro de Deus é esse povo que está nessa igreja, nesse ministério, você não é salvo. É isso ou não é que o povo está aprendendo aí? Os discípulos do sistema religioso CCB, Congregação Cristã do Brasil, eles pegam esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, para dizer que essa graça que salva é a igreja, olha. O povo verdadeiro é quem está na CCB. Aí vem os adventistas e diz, o verdadeiro povo de Deus é o que guarda a lei, ou seja, o que guarda o sábado. Aí vem os testemunhos de Jeová, o verdadeiro povo de Deus é os que estão testemunhando do nome de Jeová, os que estão dentro da sociedade Torre de Vigia. Aí a Bíblia vem e diz assim, quem é de Deus é quem guarda a palavra. Quem é de Deus é quem tem o Espírito Santo. Romanos 8:9, João 8:47. A Bíblia não ensina em canto nenhum de que quem é de Deus é quem está dentro de religião ou alguma igreja evangélica. Em canto nenhum a Bíblia ensina que alguém só serve a Deus, alguém só é de Deus, alguém só é salvo se tiver filiado a uma igreja, a uma religião, cumprindo as obras, sendo negócio, propriedade, vivendo a devoção, a prática e as ordenanças de tal sistema religioso para ser salvo. A Bíblia em canto nenhum ensina isso. Ao contrário. Jesus não ensinou isso, mas o povo diz que crê em Jesus, mas não guarda a palavra dele. Enquanto Jesus diz, vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o povo está indo à igreja, o povo está pregando igreja, o povo está se apoiando em obra de igreja, achando que é salvo estando em igreja. Jesus disse, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Eu comparo esse ao homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. A minha vida está edificada na rocha, que é Cristo, a palavra dele. Jesus disse, se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus não mandou guardar nenhuma ordenança de igreja. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão nos céus. Mas aquele que ouve e pratica a minha palavra, que guarda a palavra do Pai. Aonde é que esse povo está vendo isso que eles vivem em nome de fé em Deus? Não, tem que estar na igreja, tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que estar numa instituição, tem que... Não, gente! Vocês precisam entender quem é Jesus. Ele é suficiente para mim levar a Deus. Ele é suficiente para me tirar da maldição, do juízo e da condenação. Eu não preciso de Jesus e ser escravo dentro de uma religião, cumprindo toda a obrigação religiosa. Eu não preciso crer em Jesus e achar que eu tenho que fazer 1 milhão de obras social para ser salvo.
Jesus é suficiente. A Bíblia diz que nenhum outro meio há de salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo. Atos 4:12. Então nenhum homem, nenhum líder religioso que surgiu ou venha surgir neste mundo, que levante milhões de seguidores, tinha e nem tem o poder nem a autoridade de dizer o que Jesus disse. Várias palavras Jesus disse que homem nenhum, nem anjo, nem nenhum ser espiritual, nenhuma criatura tem autoridade para dizer o que Jesus disse. Quem crê em mim, perdoar pecados, homem nenhum na face da terra perdoou pecado. Anjo não pode perdoar pecado, porque só quem perdoa pecado é Deus. O pecado do homem, ele é cometido contra Deus. E é o próprio Deus que tem que perdoar o homem. Só quem perdoa é Deus. Eu posso perdoar uma pessoa pelo pecado que ela me comete. Agora, o pecado que eu cometi contra Deus, só posso receber o perdão é de Deus. Não é confessando ao padre, ao papa, nem ao pastor. E Jesus perdoa pecado, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Aleluia! Ao mesmo tempo, como homem, Ele é o único mediador. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Vá ler Bíblia, vá aprender, vá ser prudente, vá se fortalecer e ter o conhecimento da verdade para a tua mente ser iluminada e esclarecida e você deixar de ser negócio do homem, vivendo uma mentira, uma esperança vã. Olha o que diz a palavra. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que, em outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados incircunciso, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Olha o que diz o versículo 12. Escute, que naquele tempo, quando vocês estavam nessa condição, vocês estavam sem Cristo, separados de Deus, da comunhão de Israel, estranho aos concertos da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a condição que o homem está sem Jesus. Você pode estar em igreja, pode dar dízimo, pode ser circuncidado, pode guardar o sábado, nada disso vai te levar a Deus. Sem Jesus, você está no mundo. Sem Deus, não faz parte da promessa, não é reconhecido como Deus, como povo dele, está no mundo perdido, indo a juízo e a condenação. Mas agora, olha o que Paulo diz no versículo 13. Irmãos, presta atenção nisso aqui, te volta para isso aqui, te dedica a isso aqui, dedica teu esforço, tua devoção, tua força, tua busca nisso aqui, irmão, para tu ser bem-aventurado. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13, do capítulo 2 de Efésios. Mas agora em Cristo, observe que o ponto principal é Cristo. Não adianta nada, irmãos. Você está ali, aqui, acolá, se enganar que Deus vai te receber porque tu é um grande devoto religioso. Sem Cristo, e estar em Cristo não é ser religioso. Viver para Deus não é viver religião. Aprenda isso. Olha o que Paulo vai dizer. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Essa separação era o pecado. Essa parede que nos impedia de ir a Deus era o pecado. Ele derrubou. Olha o que ele fez no versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para que em si mesmo, dos dois, criasse, um homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando ele a inimizade. Dentro do sacrifício de Cristo, dentro da entrega de Cristo por nós, a parede da separação é derrubada. Nele alcançamos o perdão de Deus, a remissão dos pecados, porque Ele é quem paga as nossas dívidas.
por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele é o meu fiador, Ele é o meu justificador, Ele é a minha esperança, Ele é o meu intermédio, Ele é o caminho por onde eu chego a Deus. Não é uma vida religiosa, não é uma vida de igreja, não é uma vida de prática de boa obra. É Jesus, é Jesus. Olha a importância que você tem de entender qual o motivo que eu preciso de Jesus. É para isso, amigo. Para você agora fazer parte do povo de Deus. Para você agora ser reconhecido por Deus. Tem muita gente que diz que é de Deus. A palavra de Deus vai dizer: Deus conhece os que são seus. Dizer que é de Deus, o mundo diz. Até o diabo diz. Mas o porém é ser de Deus. E para ser de Deus é preciso crer e se converter a Cristo para receber o batismo para a remissão de pecados, o selo da garantia que lhe dá certeza, possessão de que você é de Deus, filho de Deus, herdeiro da promessa, selado e guardado para ir ao céu, pelo Espírito Santo que só recebe quem crê em Jesus. Dá uma lidinha lá, João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Dá uma lidinha lá, Romanos 8, 9. Tá pensando que ser de Deus é estar dentro de uma religião, é viver sacrifício religioso. Então, você tem que entender a importância de Cristo. Tem que entender. Eu vou encerrar aqui agora. Olha como Jesus é importante. Se você abrir a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, você vai ver a palavra dizer que Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura que está por vir. Olha a importância. Olha a importância de você crer em Cristo. Se você abrir a Bíblia em João, Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo 24, você vai ver o próprio Jesus dizer: quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a importância de você crer em Cristo. Se você ler o que está escrito, o que foi dito pelo próprio Jesus, que está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus vai dizer: quem me ouve e me segue não permanecerá nas trevas, mas passou das trevas para a luz. Olha a importância de você crer em Cristo. O que está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Meu amado irmão, meu amado amigo. Irmão, quando eu digo meu amado irmão, é na fé em Cristo, tá? Você que está na mesma fé, na mesma esperança, que foi batizado num só batismo, pelo um só Espírito, que é o batismo do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, morremos com Cristo na sua morte, ressuscitamos com Cristo pelo Espírito Santo, porque recebemos a remissão de pecados. Você, meu irmão da fé, não é religioso de igreja, meu irmão da fé, que faz parte de um só corpo, seguindo uma só cabeça que é Cristo, desse corpo, no qual eu e você somos membros. Não é de membro de igreja, membros da igreja de Deus, que são pessoas que formam o corpo de Cristo dentro de uma simbologia. Não é membro de igreja. Você, que eu considero irmão na fé, é você que está na mesma fé que eu, na palavra, onde nós temos comunhão, dentro da palavra, não dentro de igreja, dentro da palavra. Essa é a comunhão que nós devemos ter com os irmãos que estão na fé. Amém? Então, você, meu amigo que sempre assiste os meus vídeos de instruções da palavra de Deus, aqui não tem blá 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 nem reteté, aqui tem ensino para trabalhar o teu conhecimento e entendimento, para te fazer pensar, analisar, questionar e usar o senso crítico, para que você aprenda, não para que você viva na emoção, se embriague com os movimentos emocionalistas, de sobrenatural, misticismo, em nome de Deus, que o povo está vivendo dentro de muitas igrejas. Você precisa do ensino
inteligente para você entender e conhecer a verdade. Mas para isso, tem que ter homens compromissados com Deus que pregue a verdade de Deus para você. E é essa a verdade que eu estou pregando. Examine, analise e seja prudente. Use o entendimento que Deus lhe deu, a sabedoria, a razão. E você vai ver a verdade, a luz de Deus, e vai sair das trevas, do engano e da mentira. Amém, meus irmãos? Estou sempre por aqui, nos canais das redes sociais, levando para vocês a verdade que liberta. Amém?